Solicito ao primeiro secretário a verificação de quórum. 9 vereadores. Havendo número regimental sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos às 18h07. Nesse instante, coloco em votação e discussão as atas da 38ª sessão ordinária, bem como das sessões extraordinárias 62ª e 63ª. Existe algum vereador interessado em discutir as presentes atas? Não havendo, coloco em votação. Os vereadores que estiverem de acordo com as presentes atas permaneçam como estão. Aprovadas as presentes atas. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos protocolados nesta sessão. Projeto de lei número 78/2018, de autoria do vereador Ademilson Militão. Às comissões de Justiça e Finanças. Projeto de lei número 79/2018, de autoria do Poder Executivo. Às comissões de Justiça, Educação e Finanças. Projeto de lei número 80/2018, de autoria do Poder Executivo. Às comissões de Justiça, Educação e Finanças. Não existe mais projetos protocolados nessa sessão. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres. Parecer em conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Finanças e Orçamento. Exato parecer favorável acerca do projeto de resolução número 06/2018, que dispõe sobre a organização administrativa e estrutural funcional da Câmara Municipal e da outras providências. A ordem do dia da próxima sessão. Em primeira discussão. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, exato parecer referente ao parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, número 03/2018, que trata das contas anuais do exercício de 2016 da Câmara Municipal da Estância de Atibaia. Em discussão, o presente parecer. Existe algum vereador interessado em discutir? Esse é o momento. Esse vereador. Vereador Daniel da Rocha Martini, com a palavra por 10 minutos com a parte. Boa tarde, senhora presidente, nobres pais da mesa diretora, nobres colegas, boa tarde a todo o público presente aqui na casa, os que nos acompanham também pela internet. Foi lido só o caput, então eu não entendi se o parecer é favorável, qual que é o posicionamento do Tribunal de Contas, apenas para dar informação para a população. Provavelmente acredito que é aprovando aí, né? Mas apenas para ficar claro, né? É que na emenda não está escrito mesmo, mas é favorável. O parecer do Tribunal de Contas é favorável. Sim, parecer favorável. Parecer do Tribunal de Contas favorável, o parecer da comissão é pelo acatamento do parecer do O tribunal. parecer da comissão acompanha o parecer do Tribunal de Contas. Aí se é parecer favorável, nesse caso, acho que nem precisa de votação, né? Existe mais algum vereador interessado a discutir? Não havendo, coloco o presente parecer em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Parecer em conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Finanças e Orçamento.
Exato parecer favorável acerca do projeto de lei complementar número 40 de 2018, que dispõe sobre o regime especial de trabalho de cargos de livre provimento do Poder Executivo Municipal da Estância de Atibaia, bem como revoga dispositivos da lei complementar número 582 de 2008 e altera a lei complementar 683 de 2014. Para discussão na próxima sessão. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Exato parecer favorável acerca do projeto de lei número 47 de 2018, de autoria do vereador Sebastião Batista Machado, que dispõe do projeto Adote o Monumento. A ordem do dia da próxima sessão. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Exato parecer favorável acerca do projeto de lei 72 de 2018, que declara a utilidade pública a Associação Novo Rumo. A ordem do dia da próxima sessão, em primeira discussão. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Exato parecer favorável acerca do projeto de lei 73 de 2018, que altera os anexos 1 e 2 da lei número 4.604 de 2018. A ordem do dia da próxima sessão, em primeira discussão. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Exato parecer favorável acerca do projeto de lei número 74 de 2018, que altera os anexos 1 e 2 da lei número 4.540 de 2017. A ordem do dia da próxima sessão, em primeira discussão. Não existe mais pareceres protocolados nessa sessão. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos requerimentos. Requerimento número 48 de 2018. Desculpa. Não existe requerimentos protocolados nessa sessão. Passo a palavra para o segundo secretário para que proceda a leitura da emenda e o autor das indicações. Senhora Presidente, gostaria de requerer ao soberano plenário a dispensa da leitura das indicações desta noite. Coloco em votação o requerimento do vereador Marcos Pinto de Oliveira. Os vereadores que concordam com a dispensa da leitura permaneçam como estão. Aprovado. Encaminho-se ao senhor prefeito as presentes indicações. Passo a palavra agora ao primeiro secretário para que proceda a leitura das moções dessa noite. Moção 48, 2018. Apresenta a moção ao projeto Jiu-Jitsu na escola. O projeto Jiu-Jitsu na escola do município iniciou em maio do ano de 1992, tendo como pioneiro o professor Alexandre Santos Lefas. Em seguida, no ano de 2003, juntamente com o professor Moisés Moradi, começaram a lecionar jiu-jitsu e defesa pessoal para um aluno e, posteriormente, o projeto foi transferido para uma escola estadual de Atibaia, gratuitamente. Atualmente, o projeto atende cerca de 150 crianças, de 6 a 12 anos, e é desenvolvido em diversos bairros da cidade. As aulas acontecem nas escolas municipais Maria Helena Ferraz, Nelson José Pedroso, Maria Quintanilha e na sede da Associação Hércio Teófilo de Jiu-Jitsu. Com efeito, o jiu-jitsu é importante, assim como todas as outras modalidades de esporte, para a formação do caráter da pessoa humana. Além disso, promove o desenvolvimento sociocultural e integração social e esportiva
da comunidade de Atibaia. Em maio de 2014, os integrantes do projeto Jiu-Jitsu para Todos conquistaram 18 medalhas no Campeonato Paulista de Jiu-Jitsu Esportivo para iniciantes, torneio este organizado pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo, no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Sem dúvidas, o trabalho desenvolvido no projeto social de Jiu-Jitsu transformou diversas vidas ao longo deste período, merecendo essa singela homenagem como forma de agradecimento. Moção de autoria do vereador Michel Ramiro Carneiro. A presente moção está em discussão. Existe algum vereador interessado em discutir? Não havendo, coloco a presente moção em votação. Os vereadores que concordam com a presente moção permaneçam como estão. Aprovado, oficia-se. Não existe mais moção protocolada nessa sessão. Solicito ao primeiro secretário para que informe se algum vereador inscrito em tema livre. Vereador Júlio César Mendes. Vereador Júlio César Mendes, com a palavra por 10 minutos com a partes. Boa noite, senhora presidente, membros da mesa diretiva. Fazer uma desculpa, vereador. Sim. Só colocar um adendo que a sessão hoje tem que ter 30 minutos por conta da votação do orçamento, por conta do tema livre. Vou ser breve, senhora presidente. Boa noite, nobres pares, público presente, aqueles que nos acompanham pela internet. Senhor presidente, pedi a palavra em tema livre aqui para falar a respeito de um assunto que eu estou encaminhando via indicação hoje ao Poder Executivo, tá? Mas é um assunto aí que eu já venho tratando com o Poder Público já há algumas semanas, tá? Com relação a um suposto fechamento de uma escola municipal na região da Ponte Alta, a escola André Franco Montoro. Estou encaminhando essa indicação, manifestando aqui não só a minha vontade, como a vontade ali da população daquela região, tá? Que não querem o fechamento da escola André Franco Montoro, tá? Eu já, como falei, já conversei com o Poder Público, conversei com a secretária de Educação, falei pessoalmente com o prefeito Saulo. O prefeito me garantiu que essa reunião que está sendo realizada hoje, né, por coincidência, às 19 horas está marcada, para ouvir lá a população da região, tá? A Secretaria de Educação disse que seria apenas uma reunião consultiva, né, não seria imposto nada aos moradores lá daquela comunidade, seriam feitas apenas propostas. Se eles não acatassem o que está sendo proposto, a escola irá permanecer aberta. Então a gente espera sim, né, que a escola não seja fechada, até mesmo porque é o único equipamento público que tem lá naquela região, né, uma região carente aí de obras de infraestrutura, e a gente não pode permitir, né, que o único equipamento público que tem lá naquela região seja fechado. É uma escola que tem 40 anos, tá? É uma escola bem cuidada, apesar de ser pequena, tá? Tem por volta aí de 100 alunos, né, que atende não só a região da Ponte Alta, mas como também ali do bairro vizinho, ali a região do Rio Abaixo. Então a gente entende, este vereador, como a comunidade, a grande maioria da comunidade ali do bairro, que a escola deve ser, aliás, que a escola tem que permanecer, né, aberta, em pleno funcionamento. Entendemos que o Poder Público tem que investir lá em melhorias, se for o caso em ampliação, né, atividades lá no contraturno, para as crianças ali da região. Recentemente a escola foi reformada, este vereador batalhou bastante lá para que fosse feito um campinho de futebol do lado da escola. Felizmente esse pedido nosso foi atendido no mês de setembro, tá? Então não faz sentido nenhum que o Poder Público feche essa escola, né? Então a gente faz um apelo aqui
né, a gente acredita que o poder público irá acatar lá o que a população deseja, que é no caso, o não fechamento da escola Franco Montoro. Mais um assunto, aproveitando a oportunidade de tema livre, a gente está encaminhando também hoje via indicação um pedido que é feito ali pelos moradores da região da Pedreira. Eles vêm cobrando este vereador já há algum tempo, a gente pede aí então a agilidade do poder público com relação à instalação de 2 redutores de velocidade ali na estrada Domingu, por conta do excesso de velocidade ali por parte de alguns veículos ali que trafegam no local, tá? Isso tem dificultado bastante ali, principalmente para os funcionários de algumas fábricas que tem ali para acessarem a via, e também pedestres que passam por ali diariamente, né? Então, a fim de inibir aí o excesso de velocidade e trazer mais segurança ali, não só para os motoristas, mas também para os pedestres que utilizam a via ali diariamente. Uma outra demanda também que eu gostaria de discutir hoje em tema livre é com relação a uma situação que foi postada em rede social sobre a manutenção de uma estrada importante ali na região da usina, estrada Bento Soares. Fizeram uma publicação dizendo que a via não estava abandonada, não recebia manutenção. Ao contrário, né, esta via ela já foi atendida este ano, tá? Foi feita a manutenção dela, mas por conta das chuvas aí que atingiram a cidade nos últimos dias, ela foi bastante castigada. Inclusive um veículo da empresa Soul acabou atolando no morro que tem nesta via, mas a Secretaria de Obras realizou ali na data de ontem um trabalho emergencial, né, até mesmo porque não daria para fazer um serviço com uma qualidade melhor, porque choveu ontem. Então o secretário me garantiu, até mesmo porque as máquinas estão naquela região, lá já fazem 2 semanas fazendo a manutenção das estradas, e assim que o tempo firmar, o solo secar, a manutenção será realizada em toda a extensão da estrada, e também será jogado mais material naquele morro, porque esse trecho da estrada onde está localizado esse morro é bastante crítico. Toda vez que chove, os veículos grandes têm dificuldade ali para subir, e aquela via ela é utilizada bastante para escoamento de produção agrícola. Então é importante a gente sempre estar aqui cobrando o poder público melhorias, né, com relação à manutenção de estradas, mas destacando que essas melhorias estão sendo realizadas sim, tá? Tanto é que a manutenção foi feita, mas choveu, aí danificou um veículo, né, acabou atolando ali, gerando um certo transtorno ali para os moradores na data de ontem, mas isso já foi resolvido pela Secretaria de Serviços, tá? E as manutenções seguem ali naquela região, mas assim que o tempo melhorar, né, porque enquanto estiver chovendo fica difícil para as máquinas trabalharem. Então fica aqui registrado, tá, que o trabalho está sendo realizado, a gente está acompanhando os trabalhos, cobrando o poder público, buscando sempre aí levar melhorias, não só para aquela região, mas como para toda a cidade de Atibaia. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Existe mais algum vereador inscrito em tema livre? Vereador Daniel da Rocha Martini. Vereador Daniel da Rocha Martini, com a palavra por 10 minutos. Com a partes. Obrigado, senhora presidente. 2 assuntos rápidos que me trazem ao tema livre. O primeiro deles é para dar publicidade à resposta de um requerimento que nós apresentamos no dia 16 de outubro, referente ao possível fechamento da Escola Infantil Tereza Marcílio e a municipalização do Gabriel de Souza. Muitos de vocês, a grande maioria, já sabe do desfecho, aparentemente, dessa questão como um todo, mas esse requerimento foi apresentado quando não havia ainda nenhuma explicação clara e oficial da Prefeitura, e tendo em vista que me foi respondido, eu gostaria de externar essa resposta a todos que estão aqui, para que a população fique ciente de uma resposta oficial, pelo menos do Poder Executivo, quanto ao assunto. Esse requerimento foi assinado por diversos vereadores aqui na casa, junto comigo, e nós fizemos diversas perguntas ao Poder Executivo. Dentre elas,
em que consistia a suposta municipalização anunciada. Isso é extremamente importante para a gente saber os termos dessa municipalização, se de fato a prefeitura assumiria o serviço do ensino, se absorveria o quadro do Estado, se não absorveria, se o Estado faria algum repasse de verbas para prover o pagamento dos funcionários da Escola do Gabriel, por exemplo, se seria garantido aos alunos e familiares um tempo de adequação prévia à municipalização, se seriam feitas adequações na Escola Gabriel para os alunos do Teresa Marcílio, quais seriam essas obras, se haveria processo licitatório, enfim, se havia no plano de obras medidas de inclusão para crianças deficientes, qual o valor estimado para as obras de adequação, prazo para início e término de obras, qual seria a destinação final do prédio da Escola Teresa Marcílio, qual seria o número de crianças que seriam atendidos após a municipalização do Gabriel da Silva, e se o corpo docente da Teresa Marcílio continuaria acompanhando as mesmas turmas. Vocês podem ver diversas perguntas, porque naquele momento se instalava uma grande dúvida e uma incerteza, sobretudo nos pais, familiares e professores, acerca de como se daria esse processo de municipalização. Em resposta a todas essas perguntas, a Secretaria de Educação encaminhou uma resposta ao nosso gabinete, e aí que eu quero ler e externar a todos vocês a resposta encaminhada pela Secretaria de Educação. Considerando os questionamentos apontados no requerimento, informo que no dia 22 de outubro, a Secretaria de Educação do Estado, em reunião com a Secretaria de Educação deste município e a Diretoria Regional de Ensino de Bragança Paulista, informou a paralisação dos estudos de municipalização. Sendo assim, torna-se sem efeito qualquer movimentação desse processo de municipalização, não havendo, então, até o momento, nenhuma mudança na rotina e organização das escolas, tampouco informações acerca da municipalização. Assinou a Secretária de Educação, em face a todas as perguntas que nós fizemos. Então, basicamente, a Secretaria de Educação disse, olha, suspendeu aí a questão, foi paralisado o processo de municipalização, acredito que muito por conta da mobilização popular, creio que quase 100% por conta da mobilização popular, que veio à Câmara Municipal, que ocupou a tribuna, todos os vereadores aqui, de alguma forma, contribuíram para que essa situação fosse esclarecida, e aí a Secretaria de Educação respondeu que no momento está paralisado. Não respondeu especificamente em que consistia a municipalização, quais seriam os projetos, simplesmente comunicou que está paralisado. Não disse que está cancelado, disse que está paralisado. Isso traz, de certa forma, uma insegurança também aos pais e professores, porque ficam na emenda, mas será que isso vai voltar? Será que isso vai acontecer de novo? E se acontecer de novo, em que termos vai acontecer? Como não houve uma resposta específica, a gente também fica sem essa informação. Mas o que podemos passar à população nesse momento é que a Prefeitura recuou no que tange a municipalização do Colégio Gabriel da Silva. Né? Então, resposta oficial do Poder Executivo, estamos dando a informação à população. E o segundo assunto, rápido também, é um pedido que eu faço a essa presidência. Eu recebi uma ligação hoje de alguns engenheiros, na verdade de um engenheiro da cidade, creio que em nome da Associação dos Engenheiros, me questionando sobre a audiência pública de quinta-feira, que vai tratar sobre um projeto de lei que o Poder Executivo apresentou à Casa, que altera a Lei de Uso e Ocupação do Solo e seus anexos. E quando eles compulsaram o site da Câmara Municipal, eles tentaram fazer a leitura do projeto de lei e eles me ligaram para reclamar que estava ilegível no site. Então, a gente projetou aqui os anexos da legislação, e eu estou apenas trazendo esse assunto à pauta porque nós já tivemos algumas audiências públicas que a população compareceu e reclamou. Falou, olha, a gente não consegue ter acesso àquilo que vocês estão discutindo. Então a legislação ou não foi publicada, ou não está disponibilizada, ou é ilegível. Então o que adianta fazer uma audiência pública se a gente não consegue entender o que a Prefeitura está propondo? Então, isso é mais ou menos o que as pessoas enxergam quando elas acessam o site da Prefeitura. De fato, são letras miúdas, os anexos eles são bastante densos, né? Então, o meu pedido, senhora presidente, é se a senhora puder entrar em contato com a Prefeitura e pedir o documento original já digitalizado, para que venha numa qualidade melhor, para que a gente possa disponibilizar no site da Câmara Municipal, ou que a Prefeitura o faça também, para que os profissionais da área, eles tenham conhecimento prévio, para que a audiência pública seja produtiva.
que caso contrário vai acontecer como já aconteceu outras vezes, eles vão vir, vão reclamar, vão dizer que a Câmara não está fazendo o papel dela, que a gente não está disponibilizando um documento, que falta transparência. E aqui eu entendo que é um problema técnico e não falta de transparência, né? Para mim está muito claro, é um problema técnico de digitalização, talvez do próprio arquivo original que foi encaminhado à Câmara Municipal, que não veio com as definições corretas, e isso impede uma leitura mais adequada do documento. Até dando zoom, né? Mesmo a gente dando zoom, a gente vê que fica difícil de fazer a leitura. Isso é direto do site da Câmara, né? Direto do site da Câmara quando faz isso. Então, peço a atenção da presidência sobre o assunto para que a gente possa publicar e disponibilizar essa legislação de uma forma adequada para que todos possam participar cientes aí da audiência pública na próxima quinta-feira. Obrigado, senhora presidente. Agradeço, não tinha conhecimento, né, desse problema, mas está aqui a diretora de comunicação da Câmara, está aqui presente, o funcionário do Legislativo também. Então, já peço que eles entrem em contato com a Prefeitura ou que analisem o próprio projeto para corrigir esse problema, porque senão a audiência pública fica sem sentido mesmo. Obrigado. Uma parte, vereador. Claro. E, se possível também, encaminhar as pessoas que procuraram o senhor, que acho que a gente pode encaminhar uma cópia para eles eles possam vir na audiência pública. Né? Como a audiência já está chegando aí, então, se quiser disponibilizar, eu, como líder do governo, corro atrás, faço a cópia e encaminho para os munícipes. Agradeço. Existe mais algum vereador inscrito em tema livre? Ademilson Militão. Vereador Ademilson Militão. Não vai dar 10 minutos, vai dar menos. A gente tem 5 minutos ainda de sessão. Bom. Boa noite, senhora presidente, senhores vereadores, público presente, aqueles que nos assistem online. Prometo ser breve aqui, rápido e positivo na explanação, presidente. Só queria falar referente aqui a uma indicação também, a 1650 de 2018, que é para solicitar a possibilidade da Prefeitura de aplicação no ano de 2019 do disposto no artigo 23, a linha A, da Lei 582 de 2008. Cujo prazo para regularização e aplicação dessa lei eram de 2 anos, senhora presidente. Praticamente aqui dá para se perceber pelo artigo 73, o prazo de vencimento seria em 2010, só que até o momento não houve regularização por parte da Prefeitura. Por demais temerário até tal argumento, posto que ao verificar a LDO desse ano, para 2019, constatei a possibilidade de pagamento aqui, bem como o orçamento para fazer frente à regulamentação referente a essa lei. Os gastos com o pessoal têm um lastro ainda de 15 milhões e, por sua via, no anexo 12 da referida lei, temos um gasto aqui com a publicidade, que há uma reserva de 2.526.800, sendo que, por estimativa, os gastos com adicional em percentual de 30%, seria em torno mais ou menos de R$400 mil anual. Não se justifica o enorme gasto com a publicidade em detrimento aos serviços dos servidores. De anotar-se ainda que desídia em regulamentar a lei pode ser interpretada em tese como um ilícito previsto no inciso 14 do artigo 1º de decreto federal aqui 201/67. Então, eu solicito que o Executivo que faça uma análise referente a essa lei que nós temos aqui de 2008, que venceu em 2010, que é referente à categoria dos fiscais da Prefeitura, que nós estamos em dívida nesse sentido, e que arrume alguma fórmula de regulamentação para a implantação disso, porque a verba nós temos. Eu acho que é até meio incabível gastarmos tanto dinheiro com publicidade e deixar de cumprir essa referida lei. Obrigado, senhora presidente. Existe mais algum vereador inscrito em tema livre? Nenhum vereador inscrito em tema livre. Nesse instante, solicito ao primeiro secretário a verificação de quórum. 11 vereadores. Solicito que o primeiro secretário proceda à leitura da pauta da ordem do dia dessa noite. Projeto de Lei 68 de 2018, de autoria do Poder Executivo, que estima a receita e fixa a despesa
do município de Atibaia para o exercício de 2019, no valor de R$ 612.300.000. Coloco em primeira discussão maioria absoluta. Votação nominal ao projeto de lei 68 de 2018, de autoria do Poder Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do município de Atibaia para o exercício de 2019, no valor de R$ 612.300.000. Existe algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Esse vereador. Vereador Daniel da Rocha Martini, com a palavra para discutir por 20 minutos com a partes. Rapidamente, senhora presidente, estamos aqui diante do orçamento previsto para o ano de 2019, no valor de R$ 612.300.000 acerca de receitas, né? E com despesa também aproximada desse valor para que a prefeitura possa implementar, fazer a manutenção, obviamente, dos serviços públicos prestados, fazer os investimentos que ela entende necessários para a consecução do plano de governo. Tenho adotado uma postura, desde o meu primeiro ano na Câmara Municipal, de total respeito àquilo que o prefeito entende que é necessário, que deve implementar a cidade. Essa minha postura decorre de um entendimento democrático que a população escolheu o prefeito para implementar o plano de governo apresentado durante as eleições, e mesmo eu não concordando, obviamente em partes, com alguns projetos a serem apresentados e executados pelo prefeito, eu entendo que a população escolheu aqueles projetos. Então eu entendo que da mesma forma o prefeito tem o direito de executar, o dever de cumprir o plano de governo apresentado à população. E para isso, obviamente, é necessário que ele faça o PPA, a LDO e a lei orçamentária anual. Desse modo, eu não tenho como postura retalhar o orçamento, né, fazer emendas que venham desfigurar o orçamento ou descredenciar ações e projetos que o governo queira implementar, mesmo que na prática, muitas vezes, eu seja contrário a esses projetos, por convicção pessoal. Mas, como disse, entendo que o prefeito tem legitimidade para implementar o projeto apresentado e o projeto que foi vencedor nas urnas nas últimas eleições. Então, esse é a primeira observação que eu faço todos os anos quando nós votamos o orçamento. Quero também deixar claro aqui que a aprovação do orçamento pode parecer redundante com o que eu falei no início, mas não é. Ela não quer dizer que nós concordamos com todas as rubricas que lá estão, sobretudo com a questão dos impostos que estão sendo cobrados, né? Não tem absolutamente nenhuma ligação lógica à aprovação do orçamento com o fato de você dizer, então aprovou o orçamento, quer dizer que você concorda com o valor exorbitante e absurdo do IPTU. Não, não concordo. O orçamento ele só retrata aquilo que está previsto de arrecadação do IPTU. Na lei do IPTU, nós nos posicionamos com clareza, de forma totalmente contrária, né, eu e o vereador Ubiratã, quanto à questão dos percentuais aplicados, da tabela progressiva instituída. Então, não existe margem para que tenha uma discussão nesse sentido. Falar, aprovou o orçamento, então é a favor do IPTU. Não, de forma nenhuma. O orçamento ele só traduz aquilo que a prefeitura imagina arrecadar no próximo ano, em termos de impostos, né? Alguns impostos, outros são transferências de receitas e tudo mais. Nós temos aí uma preocupação séria, né, com a previsão orçamentária e com a realização do orçamento, inclusive com os dados trazidos pela Prefeitura junto ao projeto de lei, também expostos na audiência pública. Mas o que mais me chama a atenção é uma observação que eu fiz o ano passado na votação do orçamento, referente à Prefeitura incluir no orçamento receitas que ela não tem uma previsibilidade de recebimento. Claro que quando a gente fala de orçamento, tudo é previsão, né? Não tem como você dizer, eu vou receber tanto. Não, tudo é previsão. Você não sabe quanto você vai arrecadar exatamente de IPTU, mas você sabe que alguma coisa de IPTU você vai arrecadar. Pode ser um pouquinho mais, pode ser um pouquinho menos.
ISS é a mesma coisa, ITBI é a mesma coisa. As transferências obrigatórias, transferências de IPVA, ICMS, Fundeb, a gente sabe que é obrigatório. Os outros entes federativos têm que passar para a prefeitura. Pode variar um pouquinho, mas a gente sabe que vai estar lá. Agora, operação de crédito não assinada, no meu entendimento, e eu respeito a opinião diversa sempre, eu entendo que é temeroso colocar no orçamento. O que é operação de crédito não assinada? Financiamento. Então a prefeitura, ela tem alguns financiamentos que ela busca, alguns contratos de financiamento que ela busca assinar. No meu entendimento, esses valores não devem ser computados nesse momento no orçamento. Por quê? Porque a assinatura de um financiamento não é simples. Eu disse isso ano passado. A prefeitura incluiu diversas rubricas no orçamento a título de operação de crédito, as quais ela não executou, ela não realizou. Dentre elas, o Fomplata. Porque a prefeitura foi descredenciada, como foi dito em audiência pública aqui, pelo secretário de Finanças. Né? A prefeitura tinha uma avaliação de para você fazer parte, ali ter direito a contrair o financiamento, tinha que ter uma avaliação A ou B. A prefeitura, num determinado momento, decaiu aí para o C, uma avaliação C, e isso descredenciou ela de firmar o financiamento. Agora a prefeitura está buscando vias judiciais para que tenha direito a fazer o financiamento, até porque durante todo o processo de consecução, a prefeitura cumpria os requisitos. Né, e num determinado momento deixou de cumprir e aí não assinaram o financiamento. Aconteceu com outras cidades, também estão na justiça, isso foi explicado. Mas o que eu quero dizer com esse exemplo é que não é uma verba que a prefeitura pode contar. Não é assim, vem mais um pouquinho ou menos um pouquinho. Não, talvez não venha. E a prefeitura está estimando de operações de crédito para o ano que vem quase 80 milhões de reais. E esse valor está incluído no orçamento, nessa conta dos 612 milhões que foi apresentado. Então, assim, eu entendo que a prefeitura não deveria colocar isso no orçamento. Entendo que assim que assinar o convênio, né, o contrato de financiamento, que mande uma emenda do orçamento à casa, né, para que a gente faça isso e tenha, que isso seja palpável. Mas trabalhar com essa, eu não digo nem previsão, né, porque é uma possibilidade de acontecer, né, que tem diversos fatores que podem impedir. A própria prefeitura pode perder prazo, como já perdeu do Desenvolve São Paulo, do financiamento que era para Jerônimo de Camargo. A prefeitura pode tomar um não do órgão financiador, como aparentemente tomou do Fomplata. E eu entendo que a gente não pode, não deveria, pelo menos, considerar esses valores para fins de orçamento. Então, o meu ponto, o ano passado eu disse isso, e eu me posicionei contrário nesse particular. Esse ano eu vou manter o meu posicionamento. Então, se a prefeitura entende, eu respeito, volto a dizer, a prefeitura entende que ela quer colocar, eu acho que é indevido, né? Mas respeito a posição em contrário. Então, minha questão com o orçamento hoje ela é mais formal do que propriamente material, até porque, como eu disse na questão material, eu respeito o plano de governo escolhido pela população nas urnas, democraticamente, e o prefeito tem direito de implementar. Agora, implementar o plano de governo não tem nada a ver de considerar verbas que elas não têm um mínimo de, vamos dizer assim, elas não são palpáveis nesse momento. Pode acontecer N coisas que venham a impedir que essas verbas venham ao caixa da prefeitura, como aconteceu até hoje. Então, o valor total dessas operações de créditos, se eu salvo engano aqui, são 76 milhões de reais, tá em alguma... Aqui, 76.899.550 reais, e aí são divididos para vários investimentos, como repavimentação, recapeamento e drenagem, também tem o do Moderniza Atibaia, enfim, isso no total soma essa quantia. Então eu entendo que não é adequado a aprovação do orçamento dessa forma. Por fim, eu vi que também o parecer da Comissão de Finanças tem um voto separado, salvo engano, do vereador Michel. Tem voto separado, senhor? Não, não votei em separado. Não. Não? Eu ia fazer uma emenda, mas não fiz. Então tá bom. Porque eu ia cobrar isso, porque não está nos autos do processo. Não votei. Então o parecer tem voto em separado e aí está assinado. Acabei, não fiz.
Então Não tá bom. fiz. Achei que tinha uma falha formal no Não, projeto não. de lei. Então Eu não tem emenda. Pensei em fazer porque eu ia fazer uma emenda, mas eu olhei melhor o orçamento e vi que não era possível. Então não tem. Isso. Tá, ok. Fico mais tranquilo aí, pelo menos não está faltando nada no processo. Só precisa ser numerado, né? As folhas do projeto do processo legislativo precisam ser numeradas corretamente, que não tem numeração. Então, feitos esses esclarecimentos formais, justifico aí meu posicionamento quanto a essa questão de considerar essas verbas oriundas de financiamento para cômputo do orçamento nesse momento. Obrigado, senhora presidente. Existe mais algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Não havendo, solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores para que se pronuncie pela aprovação ou pela rejeição em primeira discussão, votação nominal, maioria absoluta. Daniel da Rocha Martins. Pela rejeição. Este vereador, pela aprovação. Michel Ramiro Carneiro. Pela aprovação. O Biratã Fernandes de Oliveira. Pela rejeição. Marcos Pinto de Oliveira. Pela aprovação. José Carlos Machado. Pela aprovação. Ademilson Militão. Pela aprovação. Sebastião Batista Machado. Pela aprovação. Júlio César Mendes. Pela aprovação. Roberta Barsotti. Pela aprovação. Reginaldo da Costa Ramos. Pela aprovação. Aprovada em primeira discussão, maioria absoluta, votação nominal por 9 votos. A segunda discussão. Existe algum vereador inscrito em explicação pessoal? Nenhum vereador inscrito em explicação pessoal. Não havendo nenhum vereador inscrito em explicação pessoal, não havendo mais nada a ser tratado nesta sessão, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária e sessões extraordinárias no dia 20 de novembro. No dia 27 de novembro de 2018, às 18 horas. Dou a presente sessão por encerrada às 18 horas e 48 minutos e nesse instante daremos início à primeira sessão extraordinária e solicito ao primeiro secretário a verificação de quórum. 11 vereadores. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da pauta da ordem do dia da sessão extraordinária dessa noite. Projeto de lei número 68/2018, de autoria do Poder Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do município de Atibaia para o exercício de 2019, no valor de R$ 612.300.000. Coloco em segunda discussão, maioria absoluta, votação nominal do projeto de lei número 68/18, de autoria do Poder Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do município de Atibaia para o exercício de 2019 no valor de R$ 612.300.000. Existe algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Não havendo, solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores para que se pronuncie pela aprovação ou pela rejeição em segunda discussão, votação nominal e maioria absoluta. Daniel da Rocha Martins. Pela rejeição. Este vereador, pela aprovação. Michel Ramiro Carneiro. Pela aprovação. O Biratã Fernandes de Oliveira. Pela rejeição. Marcos Pinto de Oliveira. Pela aprovação. José Carlos Machado. Pela aprovação. Ademilson Militão. Pela aprovação. Sebastião Batista Machado. Pela aprovação. Júlio César Mendes. Pela aprovação. Roberta Barsotti. Pela aprovação. Reginaldo da Costa Ramos. Pela aprovação. 9 votos, aprovado em primeira discussão, maioria absoluta, votação nominal, à redação final. Nesse instante, encerra-se a sessão extraordinária, às 18 horas e 50 minutos. Assim como às 18 horas e 50 minutos, daremos início à próxima sessão extraordinária e solicito ao primeiro secretário a verificação de quórum. 11 vereadores. Coloco em redação final, maioria absoluta, votação nominal ao projeto de lei número 68 de 2018, de autoria do Poder Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do município de Atibaia para o exercício de 2019 no valor de R$ 612.300.000. Existe algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Não havendo, solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores para que se pronuncie pela aprovação ou pela rejeição em redação final, votação nominal e maioria absoluta.
Daniel da Rocha Martins. Pela rejeição. Este vereador, pela aprovação. Michel Ramiro Carneiro. Pela aprovação. Beatan Fernandes de Oliveira. Pela rejeição. Marcos Pinto de Oliveira. Pela aprovação. José Carlos Machado. Pela aprovação. Ademilson Militão. Pela aprovação. Sebastião Batista Machado. Pela aprovação. Júlio César Mendes. Pela aprovação. Roberta Barsotti. Pela aprovação. Reginaldo da Costa Ramos. Pela aprovação. Aprovada em redação final, maioria absoluta, votação nominal por 9 a 2 votos, a sanção do senhor prefeito municipal. Não havendo mais nada a ser tratado nessa noite, agradeço a presença de todos e damos por encerrada a presente sessão às 18h52 e uma boa noite a todos.